Gravar. Alô, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um dia de aula, não é isso? Hoje a gente vai falar da região sul, certo? Do Brasil. A Organização do Espaço e População, professor Márcio Kemers, quem organizou esse texto, certo? Vamos lá. Olha só, a região sul é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São 3 estados, certo? As cidades com maior população e densidade demográfica são Curitiba, as capitais, né? Curitiba e Porto Alegre, no sul, certo? Porto Alegre, que é no Rio Grande do Sul, certo? Que é a capital do Rio Grande do Sul. Curitiba, a capital do Paraná, certo? Vamos lá. As cidades, como eu falei, né? Em Santa Catarina, a cidade de Joinville tem população e PIB maiores do que a capital do estado, Florianópolis, tá vendo? Isso é um dado interessante de saber, porque geralmente as capitais são as que mais são, em termos de PIB, em termos de economia, maior, né? Só que lá em Santa Catarina, Joinville supera a capital, Florianópolis, tá vendo? Assim como nas outras regiões do país, a população da região sul é predominantemente urbana, certo? Claro. Vamos lá. Aí veja, em 2016, os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná apresentavam cada uma população pouco mais de 11 milhões de habitantes e Santa Catarina 6,9 milhões de habitantes, certo? Vamos lá. A participação da população da região sul na população total do Brasil tem diminuído. De 17,7 em 1970 passou a 14,26 em 2016. Entre as justificativas para essa queda percentual, pode ser apontada a mudança de grande número de habitantes do sul para outras regiões do país. Está vendo aí? Ocupação da região sul. 2 grandes movimentos influenciaram a ocupação do território e deram origem à diversidade cultural da região sul. As missões jesuíticas e a imigração europeia. Esses 2 fatores foi que, vamos dizer, contribuiu para a ocupação da região sul. No território originalmente ocupado por povos indígenas, as missões se espalharam e implantaram diversos núcleos de ocupação, que ainda preservam traços culturais dos colonizadores, tá vendo? E as missões jesuítas, vamos falar um pouquinho delas, jesuíticas, vamos lá. Até a primeira metade do século XVIII, grande parte das terras que atualmente formam o sul do Brasil pertenciam oficialmente à Espanha. Os missionários jesuítas espanhóis ocuparam uma vasta área do sudeste da região, do sudoeste da região, concentrando-se no atual estado do Rio Grande do Sul, onde fundaram um conjunto de 7 povoamentos indígenas, que ficaram conhecidos como 7 povos das missões. Isso é a história do histórico da região sul. Né? Nesse período, as aldeias jesuíticas, certo, praticavam a criação de bovinos e equinos, além do artesanato. Os trabalhos eram realizados de forma coletiva e os resultados compartilhados pela comunidade. Com a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750, os espanhóis cederam a área dos 7 povos aos portugueses, em troca de terras da colônia do Sacramento, que atualmente integram o território do Uruguai. Né? A assinatura desse acordo e a oposição entre jesuítas e as coroas portuguesa e espanhola deram origem às guerras empreendidas por jesuítas e indígenas, que se recusavam a abandonar os povoados. Os conflitos resultaram na destruição de missões e no extermínio de muitos indígenas. Né? Reagiram com relação à questão da colonização e aí muitos foram dizimados, certo? Isso, vamos lá. A criação de gado e os tropeiros. O gado foi um elemento importante no processo de ocupação das terras do sul do Brasil. Além de fornecer carne, tá vendo? Leite e couro para as populações locais e de outras áreas, o comércio do rebanho era fonte de renda para os tropeiros, tá vendo? A resistência dos jesuítas indígenas
em abandonar as áreas ocupadas pelas missões levaram a conflitos que ocasionaram a destruição das aldeias. Com isso, o gado nelas criado foi abandonado e os rebanhos passaram a viver livremente pelos campos, o que atraiu para a região indivíduos de outras localidades em busca dos animais dispersos para abastecer de carne e couro a população. A pecuária que se desenvolveu no atual estado do Rio Grande do Sul é caracterizada pela presença de estâncias e pelo uso das invernadas. O caminho real Viamão-Sorocaba, também conhecido como caminho de tropa, foi uma rota comercial que ajudou a consolidar a ocupação portuguesa dos territórios situados no sul do Brasil. O couro e o charque, produzidos na região, atraíam inúmeros tropeiros, cujos locais de pouso atualmente são importantes cidades, como Ponta Grossa e São Joaquim. Ponta Grossa no Paraná, São Joaquim em Santa Catarina. A imigração alemã. Você vai ver que na região sul tem muitos traços da imigração europeia que veio da Europa para cá, certo? No século XIX, grupos de imigrantes provenientes da Europa se fixaram na região sul. Nesse período, a primeira corrente imigratória foi construída de alemães, que se estabeleceram em diversas localidades, entre elas São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Rio Negro, no Paraná, Mafra e São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina. Tá vendo? A imigração alemã. Entre 1850 e 1860, os imigrantes alemães fundaram várias cidades no estado de Santa Catarina, como Blumenau, Brusque e Pomerode. Então, Blumenau é uma cidade alemã, pessoal. Uma cidade assim, de imigrantes alemães que fundaram aqui essa cidade. A imigração italiana também muito presente e forte, né, na região sul, tá vendo? Na segunda metade do século XIX, o ritmo da imigração alemã no Brasil diminuía e intensificava-se a chegada de imigrantes italianos. Na região sul, os italianos ocuparam áreas das serras gaúchas e catarinense e do oeste paranaense, certo? O Rio Grande do Sul abrigou a maior parte desses imigrantes, que foram responsáveis pela fundação de cidades, como Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi, tá vendo? Cidades fundadas por italianos. Uma grande comunidade italiana se consolidou em pequenas propriedades que produziam uva e vinho, além de culturas de subsistência como milho e trigo. Vinicultura se tornou uma especialidade na Serra Gaúcha, constituindo uma atividade importante para a economia que conta com... Esqueci de... Outros que conta com feiras e festas tradicionais. Outros imigrantes, olha só, em menor quantidade que italianos e alemães, imigrantes poloneses e ucranianos se estabeleceram no final do século XIX e início do XX, principalmente nas partes central e leste do estado do Paraná. Os japoneses marcaram presença no norte do Paraná, onde inicialmente se fixaram famílias vindas das fazendas de café do oeste do estado de São Paulo. Japoneses, além de imigrantes, a expansão do café para o norte do Paraná atraiu imigrantes paulistas, mineiros e nordestinos, tá vendo? Embora pouco mencionados nos meios de comunicação, há mais de 100 grupos com população remanescente de quilombos no sul do país, certo? Então tem muitos quilombos no sul do país, tá vendo? Então, pessoal, valeu. Olha só, tem um exercício, tá fácil o exercício, certo? Então é só prestar atenção no texto, ler e responder, ok? Valeu, Deus abençoe vocês. Valeu mesmo.